Olá pessoal, estamos de novo em mais um Encontro para o Bom Viver. Hoje, tendo a alegria muito grande de ter conosco o nosso querido irmão e amigo Denizar, que é apresentador aqui na TV Suprem e que vai conversar conosco agora sobre um tema que é muito importante a gente conhecer: a atualidade e a fecundidade do Espiritismo, uma das filosofias do modo de viver mais importante ou mais propagado no mundo de hoje e que nós queremos conhecer melhor. Então, bem-vindo, uma grande alegria tê-lo conosco aqui no programa. Você é conferencista espírita e hoje em dia, no mundo onde, por exemplo, se alguém é conferencista de economia ou de política, isso todo mundo compreende. Mas do espiritismo é uma coisa atual? Satisfação, Padre Marcelo, estar aqui no seu programa, ainda mais com esse título tão expressivo do Bom Viver, que nos convida a todos a essa vida profunda, abundante do ponto de vista interior. Satisfação muito grande estar aqui com você. A tua questão está muito bem formulada, porque o Espiritismo é uma doutrina eminentemente moderna, no sentido de que ela nasce no século XIX, na Europa, pelas mãos do sistematizador do Espiritismo, que o Brasil inteiro conhece com o nome de Allan Kardec, mas o seu nome civil, histórico, biográfico é Hippolyte Léon Denisard Rivaio. E foi ele o responsável por essa terceira revelação na visão espírita, que é o diálogo profundo e fecundo com o mundo espiritual, de tal modo que ele soube extrair da espiritualidade, através da mediunidade, utilizando-se de um método rigorosamente científico. Três princípios básicos ele utilizou nesse método. Primeiro era o respeito aos dados da ciência. Nenhuma revelação espiritual poderia colidir com aquilo que já era conhecido pelas leis científicas. Por outro lado, ele fez comparação das mensagens mediúnicas. É o princípio da universalidade do ensino mediúnico espiritual. E depois ele comparou essas informações com as próprias informações científicas. Então o Espiritismo é uma doutrina eminentemente moderna. Agora você falava uma coisa muito interessante. O que é um conferencista espírita, né? Quando se fala de economia, conhece-se melhor. Bom, no Brasil, o Espiritismo se tornou popular e conhecido através da monumental obra de Francisco Cândido Xavier, que popularizou o Espiritismo no Brasil e psicografou 412 títulos. Então, hoje, na atualidade, passado mais de 150 anos da publicação do Livro dos Espíritos, a obra mediúnica de Chico Xavier toda colocada para o país, nós acreditamos que já há uma compreensão melhor do que seja o Espiritismo. Já que antes havia muita confusão entre a doutrina sistematizada por Kardec, na Europa do século XIX, e as doutrinas afrodescendentes, né, que são todas elas extremamente respeitáveis e valorizadas, importantes, que representam uma parte do patrimônio cultural brasileiro, que são o candomblé, a umbanda, com os seus orixás e a cultura afrodescendente. Mas o Espiritismo tem uma raiz europeia e se implanta no Brasil, sobretudo, com a difusão da obra do grande e inesquecível médium Chico Xavier. Denizar, qual é que é realmente o fundamento da doutrina espírita? Se você pudesse dizer em poucas palavras, qual é a base disso? Olha, eu vou preferir falar descrevendo, ou citando pelo menos, 5 postulados fundamentais que definem o Espiritismo. O primeiro é a existência de Deus. Então, é questão basilar na doutrina espírita, é a primeira pergunta do Livro dos Espíritos: que é Deus? Eu observo que Kardec não pergunta quem é Deus. Quando perguntamos quem, personalizamos o objeto da resposta, ou o sujeito da resposta. Ele pergunta que, é uma pergunta ontológica, filosófica. Que é Deus? Os Espíritos respondem: a inteligência suprema, causa primária ou primeira de todas as coisas que existem no universo. Então, o primeiro postulado é Deus.
O segundo postulado é a imortalidade da alma, tal qual for ensinada por Sócrates e Platão, reafirmada por Jesus e por todos os grandes luminares da história da humanidade. O terceiro postulado é a reencarnação. A doutrina da reencarnação, que não é uma criação do Espiritismo, ela é antiquíssima, ela remete a 4.000 anos antes de Cristo com a Vedanta e a literatura védica, os Upanishads, com a religião mais antiga do mundo, que é o hinduísmo. Então a reencarnação é o terceiro postulado. O quarto fundamento do Espiritismo é o perispírito, que é o corpo espiritual, que Paulo de Tarso chamava de corpo celeste, que a teosofia chama de corpo astral, que os egípcios chamavam de Ka, e que hoje a ciência chama de campo de ressonância mórfica. É o corpo espiritual, perispírito. Finalmente, como quinto postulado, a evolução. A doutrina espírita ela é evolucionista e compreende que o espírito sempre progride através das suas reencarnações. Finalmente, como sexto fundamento da doutrina, nós temos o Evangelho do Cristo, que o Espiritismo compreende como um evangelho ressurgido através do Evangelho segundo o Espiritismo. É uma compreensão que se está a retornar às origens do cristianismo primitivo, através de uma ética universalista do amor. Então estes seriam, assim, em poucas palavras, os princípios fundamentais da doutrina espírita. Quando você fala em doutrina espírita, quem tem doutrina é religião. E existe um certo debate se o espiritismo é religião ou não. O que é que você diz sobre isso? Existem várias doutrinas, inclusive europeias, que foram contemporâneas ao espiritismo, quais sejam a psicanálise, por exemplo, a doutrina marxista, a doutrina positivista, todas elas foram doutrinas porque elaboraram um conjunto de princípios filosóficos e científicos e constituíram um corpo doutrinário. A discussão se o espiritismo é ciência ou religião resulta da tendência que o espiritismo tomou no Brasil. De fato, no nosso país, ele se enraizou na cultura enquanto religião, prática religiosa. Mas, na sua origem, o espiritismo é definido por Kardec e utilizado como um método e um processo de conhecimento. Portanto, é ciência. Ele diz, o espiritismo é a ciência nova que veio revelar à humanidade a existência do mundo espiritual e suas relações com o mundo corporal. Nolo demonstra, não mais sob a influência do maravilhoso nem do sobrenatural, mas através de leis rigorosamente naturais. Então, Kardec formula o espiritismo enquanto ciência. Ele a define enquanto ciência, define o espiritismo enquanto ciência. Nesse sentido, nós poderíamos dizer que a doutrina espírita tem uma base científica, porque pesquisa a imortalidade através dos fenômenos mediúnicos e paranormais, tem uma consequência filosófica, que isso gera uma filosofia de vida, gera uma visão de mundo, uma mundividência, uma compreensão filosófica do que é o ser humano, do que é a vida, do que é o universo e qual é o destino da humanidade. E, por fim, isso deságua em uma religiosidade profunda, que é a espiritualidade interior do ser humano, a partir desses conhecimentos revelados pelo Espiritismo. Essa espiritualidade ela é vivida em comunidade também. Existem comunidades espíritas, lojas, grupos. E como é que é organizado isso? Perfeitamente. A organização do movimento espírita brasileiro hoje está sob a responsabilidade da Federação Espírita Brasileira, que distribui as suas unidades institucionais em cada estado da federação a uma federativa, uma federação espírita local. E cada federação espírita ela é responsável pelas casas espíritas. Hoje fala-se pelo IBGE, declarado aproximadamente 8 milhões de espíritas no Brasil. Ocorre que mais de 50% da população, isso é um outro dado, professa uma ou outra crença ou aspecto do espiritismo. Mas a comunidade está organizada pela comunhão fraterna do Movimento Federativo Nacional. Muito bem. Se alguém, por exemplo, quer ser espírita, tem que se associar ao movimento, como é que é? A comunidade espírita, ela recebe aqueles que a buscam, e cada um busca a comunidade espírita, seja pelo sofrimento, pela perda de entes queridos, para receber uma notícia através da mediunidade, do mundo espiritual, seja porque quer conhecer o espiritismo, estudando a doutrina,
aderem-se pela espontânea relação com as instituições. De tal modo que as pessoas procuram e ali começam a participar dos estudos. O Espiritismo é uma doutrina muito marcada pelo estudo sistematizado da doutrina espírita. Mas as pessoas chegam nas instituições espontaneamente e qualquer classe social, qualquer religião qualquer cidadão, qualquer nacionalidade, não há nenhum limite, nenhuma divisão, nenhum impedimento para que qualquer pessoa venha estudar o Espiritismo, conhecê-lo, praticá-lo e participar. Aqui em Brasília, por exemplo, nós temos algumas casas de referência, como a Comunhão Espírita de Brasília, instituição da qual faço parte, a Federação Espírita Local, o Atualpa, o Nosso Lar, no Gama, o André Luiz, no Guará, e por aí segue, comunidades espíritas de portas abertas à população, para todos que queiram conhecer o Espiritismo. Muito bem, acho que uma informação que, para nós, ela é rica, ela é profunda e ela é útil, porque assim a gente caminha no sentido de se conhecer melhor, e se a gente se conhece melhor, a gente dialoga, E o Espiritismo é aberto a esse diálogo. Profundamente. Os espíritas, eles participam, de modo geral, dos vários conselhos ecumênicos e interreligiosos, seja no Conselho Nacional das Instituições Sociais, que está lá representado o Lar Fabiano de Cristo e a Federação Espírita Brasileira, seja no diálogo interreligioso para a formulação de políticas de educação. Os espíritas estamos sempre abertos e desejosos mesmo de fazer esse diálogo, como esse, por exemplo, que tanto nos honra, entre um sacerdote tão respeitável como é o senhor e a nossa representação nesse momento espírita. Esse é um diálogo fecundo. Nós acreditamos, inclusive, que a paz no mundo resulta especialmente pelo diálogo da humanidade através dos religiosos. Muito bem, Denizar. Nós estamos no final do nosso primeiro segmento e por isso somos obrigados a interromper um pouquinho. Mas a gente volta daqui a pouco para continuar essa conversa tão gostosa, tão boa. E você fique conosco, voltamos daqui a pouco. Encontro para o Bom Viver. Olá pessoal, estamos de volta a Encontro para o Bom Viver. Hoje, com a alegria de ter conosco Denizar de Souza, cientista social, conferencista espírita, conversando conosco sobre as bases, as doutrinas, o modo de ser do Espiritismo e esse diálogo intercultural, interreligioso, interfilosófico. Denizar, certamente os telespectadores estão gostando dessa conversa, mas querem conhecer melhor você. Fala mais de você, de sua vida, quem você é. Estamos conversando um pouco sobre a espiritualidade e a doutrina espírita, então começo a falar um pouco sobre o nome, né? Quer dizer, o meu nome pessoal é uma reverência ao inesquecível sistematizador do espiritismo, Allan Kardec, já que seu nome era Denizar. Hippolyte Léon Denizar Rivail. Eu venho de uma família espírita. Meu pai se chamava Rivail, que é um certo aportuguesamento da palavra Rivaio, que era o sobrenome do Kardec. Então, eu venho de família espírita. E me transfiro de Recife para Brasília em 1994, quando terminei a conclusão do mestrado, e estamos aqui trabalhando nessa cidade maravilhosa que é a capital do país, já perfeitamente enraizado aqui, e trabalhando no campo da espiritualidade dentro da comunidade espírita, né? Aqui na comunidade espírita, eu sou conferencista espírita, também sou médium. Aqueles que quiserem conhecer um pouco mais desse trabalho da mediunidade, pode ler um livro muito belo, chamado Por Trás do Véu de Ísis, cujo autor é Marcel Sotomayor. Ele escreveu 2 livros. Um foi As Vidas de Chico Xavier, que inspirou o filme de Daniel Filho, né? As Vidas de Chico Xavier. Depois ele escreve Por Trás do Véu de Ísis, que inspirou o segundo filme. E esse livro ele nasceu de uma psicografia que nós recebemos de uma tia do autor, do escritor Marcel Sotomayor, chamado Tia Lourinha. Então, o trabalho da mediunidade, o trabalho junto à doutrina espírita, o trabalho da cidadania e o trabalho aqui
na TV, que tanto nos honra, que é a TV Suprem. Isso. Me diga uma coisa, Denizar, você também é professor. O que é que você ensina? Com a formação de mestrado em Sociologia, eu tenho estado, sobretudo, nas faculdades de Comunicação e Educação. O mestrado da Sociologia foi para a Sociologia da Comunicação, então eu tenho estado comprometido com os cursos ligados ao jornalismo, às disciplinas de jornalismo, de propaganda e publicidade e relações públicas. Eu sou professor universitário, Muito essencialmente. Bem. E casado? Sim, casado, tenho 3 filhos. O mais velho, Danilo, mais 2, Lívia e Alain. São 3 filhos. Beleza. Voltando à questão, então, agora os telespectadores já conhecem você melhor, embora que já conheçam também aqui da TV Suprem, porque você apresenta o programa. Fala um pouquinho do seu programa. O programa Observatório do Trabalho, ele, como o próprio nome do programa já o define, ele pauta o mundo do trabalho no Distrito Federal e, quando possível, no cenário nacional. O Observatório do Trabalho, ele acompanha as pesquisas que avaliam os cenários estatísticos do trabalho. Então, acompanhamos o CAGED, que é o Cadastro Geral de Emprego e Desemprego do Ministério do Trabalho, acompanhamos o IBGE, acompanhamos a pesquisa Emprego-Desemprego e trazemos entrevistados, pessoas, economistas, sociólogos, estatísticos, agentes públicos, gestores públicos, para avaliar como estão as condições de empregabilidade no Distrito Federal e os fatores do desenvolvimento econômico aqui da nossa região. Muito bem. É interessante porque tudo isso se une num só caminho. A espiritualidade envolve tudo, não é um setor cortado, né? E a gente estava falando no primeiro bloco dessa questão do diálogo. Se alguém lhe perguntasse qual a contribuição que você considera fundamental para o espiritismo, hoje em dia, para a paz e para a convivência humana, o que é que você responde? Isso. Essa pergunta foi feita por Allan Kardec no Livro dos Espíritos. Qual era a missão do espiritismo? E os espíritos responderam que a missão do espiritismo era combater o materialismo. O espiritismo é o antiparadigma do materialismo, em todas as formas. O materialismo histórico, o materialismo filosófico, o materialismo consumista. Ele é a grande força transformadora que traz o mundo espiritual para perto de nós. E aí traz a imortalidade para o convívio humano. Em relação à paz, eu abro aqui um parêntese para respondendo junto com a sua santidade, o Dalai Lama. Em um extraordinário seminário que aconteceu com o Dalai Lama na Universidade de Harvard, perguntaram para ele qual era o melhor sinônimo para a paz. E, para surpresa de todos, ele respondeu: consciência desperta. E isso é um postulado do Espiritismo, porque Kardec perguntou assim: onde está escrita a lei de Deus? E os Espíritos responderam: na consciência. De tal modo que o grande papel do Espiritismo na formulação da paz, ao nosso ver, é a promoção da consciência humana. Quanto mais investirmos em consciência, valores para a consciência, emoções para a consciência, inteligência para a consciência, comportamentos conscientes, maior será o nosso nível de paz no mundo. Porque paz é consciência desperta. E aí nós entendemos que a recíproca também é verdadeira. Quanto mais nós precarizamos a consciência, uma mídia voltada para a violência, uma mídia voltada para os instintos primários, a sensualidade, uma mídia consumista, uma mídia materialista, um mundo materialista precariza a consciência. Então nós temos que investir em consciência, educação do ser humano integral, para que haja maior nível de consciência. Consciência social, consciência ambiental, consciência cultural, consciência histórica, consciência cultural, consciência ética, consciência espiritual. Se tivermos consciência no mundo, teremos paz. Por isso que precisamos investir em conscientização do ser humano. Que beleza, uma grande lição. E quando você lida com os problemas, por exemplo, você que tem um programa Observatório do Trabalho, né? Com tantas injustiças sociais e tantas desigualdades, o que é que o Espiritismo faz ou propõe com relação a isso? Allan Kardec fez essa pergunta aos espíritos. Ele perguntou: as desigualdades sociais são obra de Deus, são naturais? E os espíritos responderam que não, que a desigualdade social resultava
do egoísmo do ser humano na Terra. Então, o grande trabalho da cidadania e da cidadania espírita e da comunidade espírita é minimizar ao máximo esse problema da extrema pobreza e a necessidade do combate à extrema pobreza. As comunidades espíritas, desde a sua origem, elas nasceram, nesse ponto, com uma similaridade com as casas de misericórdia da Igreja Católica, o espiritismo nasceu muito fortemente marcado pelo postulado da caridade no Brasil. Fora da caridade não há salvação. E aí nós constituímos uma das maiores redes de solidariedade social do país. Milhares de cidadãos brasileiros foram acolhidos nas unidades lares espíritas, nos orfanatos, nas casas de caridade, recebendo acolhimento, cidadania. A exemplo, por exemplo, da Mansão do Caminho, de Edivaldo Pereira Franco em Salvador, e milhares de obras, a rede do Lar Fabiano de Cristo, que recebe as crianças no contraturno da escola pública. Então, o trabalho do Espiritismo é um trabalho de solidariedade e de acolhimento amoroso e de combate à extrema pobreza no limite das nossas forças, com os próprios recursos dos espíritas, nesse movimento tão bonito de solidariedade e caridade. Que beleza! Nós estamos conversando com Denizar de Souza, cientista social, conferencista espírita, nos explicando as bases, o modo de organizar as doutrinas do espiritismo nessa linha que nós estamos procurando no nosso programa de diálogo com todos, de abertura universal. Denizar, nós estamos chegando no final do tempo do programa e a gente gostaria que você desse uma mensagem para os telespectadores. Nós terminamos esta conversa tão agradável, Padre Marcelo, falando sobre autoconhecimento. Se nós nos autoconhecermos, descobriremos a nossa luz interior e poderemos fazer aquilo que Jesus disse, que brilhe a vossa luz. A nossa luz, às vezes, está apagada, está latente, porque não nos autoconhecemos. Conheçamo-nos, que conheceremos o Espírito que somos, a divindade que somos, a luz interior que temos. E cumpriremos a missão que Jesus nos legou, que brilhe a vossa luz, se autoconhecendo. Muito obrigado, uma grande alegria tê-lo aqui conosco. Satisfação, foi toda para os telespectadores, obrigado pela atenção, pela participação no programa. Jesus disse no Evangelho, na casa do meu Pai há muitas moradas. Então, há uma multiplicidade muito grande de caminhos, de possibilidades, e não, de modo algum, um deve extinguir ou escurecer a luz do outro. É muito importante que a gente se encontre, se ame e trabalhe juntos. Um grande abraço para você, que Deus abençoe todo o pessoal espírita no Brasil e vamos continuar juntos até um próximo Encontro para o Bom Viver.